Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, inaugurando, né, esse espaço do Pode Prosperar. Que é um boa noite, é um bom dia e é uma boa tarde, porque hoje em dia nós Bem lembrado. podemos estar acessando essas informações em qualquer momento do dia, né? Isso. É uma alegria estar com você, Cida, mais uma vez, né, nesse trabalho, para falar de prosperidade, dessa forma integrada, e com essa ideia que nós estamos trazendo para 2025, que é do podcast, tanto do podcast com visualização, né, com imagem, quanto do podcast falado, né, que é só para quem quer ouvir, né, no carro ou em qualquer outro lugar, né, na academia. Isso, essa é a vantagem, né, que eu vejo do podcast, que você pode, embora o nosso podcast seja gravado com vídeo, mas é uma vantagem muito grande de você poder ter essa flexibilidade, né, e de acordo com a tua disponibilidade, você faz um ou outro. E essa ideia surgiu, né, Darleden, de fazer uma vez por mês o Pode Prosperar, né? E é exatamente por causa desse nosso trabalho, já há alguns anos, quem nos segue sabe que a gente tem trabalhado aí a prosperidade de uma forma integral, né, de uma forma principalmente sistêmica, e surgiu de a gente poder criar uma comunidade que possa aí, uma vez ao mês, estar acompanhando o Pode Prosperar, talvez depois a gente pode até fazer com que isso seja mais frequente, mas por enquanto nós vamos fazer uma vez por mês, para trabalhar esse tema tão importante que está, embora esteja na moda, né? Mas ele é um tema que, às vezes, ele é tratado muito só relacionado ao dinheiro, e a gente quer fazer isso de uma forma mais integral, né? Isso. E é um tema que vai estar sempre, né, nos permeando até que nós aprendamos que nós podemos prosperar, aprendamos a nos conectar com a prosperidade nas nossas vidas como uma consciência, e nós também falamos toda vez que nós estamos ou em grupos presenciais, ou nos nossos cursos online, ou com os nossos clientes, né, na área terapêutica, enfim, aonde nós estamos falando de prosperidade, nós sempre fazemos uma lembrança, que é: não existe magia neste trabalho, não é mágico, não existe essa ilusão de que um curso de prosperidade vai me transformar num ser humano milionário da noite para o dia, sem nenhum esforço, sem nenhuma dedicação, sem que eu precise colocar a ação, né? Isso é uma ilusão, né? E essa ilusão nós não vamos vender. Nós não estamos aqui para vender nada que seja ilusório, nós estamos aqui para contribuir. Nós temos uma caminhada, nós já estamos acima de 55 anos, acima de 56 anos, eu diria até, já passamos por muitos setênios, e nós temos uma caminhada de experiências com seriedade, né? Então, nós estamos aqui para compartilhar mesmo, compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, compartilhar vivências, compartilhar o que nós já vimos tantas e tantas vezes em salas, né, de atendimento terapêutico, e as nossas próprias vivências com o que é essa prosperidade de forma integrada. E aí vem o Pode Prosperar como um podcast. Isso, e também eu acho que até é bom falar no início, né, Darleden, para quem ainda não conhece, que nós iniciamos essa jornada com o curso para liberar o seu direito de prosperar, que era presencial, que depois virou online, libere o seu direito de prosperar. Então, essa jornada nossa já vem, essa caminhada já vem há algum tempo, e por isso é interessante a gente poder compartilhar nesses momentos, agora de uma forma diferente, né? De uma forma com o podcast e também mensalmente nos encontrando aqui para tratar desse assunto. E aí também a gente pede, né, para que todos que nos ouvem aqui, que estão aqui participando, possam também divulgar esse trabalho para seus amigos,
para seus parentes, para as pessoas com quem trabalham, para que todos que tenham interesse, que tenham a necessidade, e eu acho que não tem quem não tenha essa necessidade de prosperidade, porque às vezes eu tenho uma prosperidade num nível, depois vocês vão ver mais sobre isso, mas não tenho em outro, né? Então, acho que não existe quem não tenha a necessidade de prosperar e o desejo de querer prosperar, né? E daí nós temos também essa intenção positiva e essa determinação de abrir um grupo no WhatsApp para isso, uma comunidade, né? Para trabalhar esse Pode Prosperar. E é um trabalho gratuito, então as pessoas realmente vão poder acionar esse conteúdo, ter acesso às informações, tem exercícios, né, que vão ser colocados para que a gente possa ter essa comunidade, né? É algo que nós estamos criando, né? Então, claro, quanto mais a gente tiver esse trabalho compartilhado, mais pessoas podem fazer parte da comunidade. Quanto mais pessoas na comunidade, mais a gente se sente motivada para trazer conteúdo, mais a gente pode estar junto aqui, né? Em exercícios, né, presenciais, né? Fica mais fácil da gente poder trabalhar, né? E eu vou aproveitar, assim, de contar um pouquinho, né, para as pessoas que ainda não nos conhecem, um pouquinho da nossa trajetória, de como a gente já vem trabalhando, Pode Prosperar, né, com exercícios, com atendimentos terapêuticos. Aqui mesmo onde eu estou falando para vocês, é um local onde eu recebi muitas pessoas, onde eu fiz muitos workshops pequenos, sabe, com 8, 10 pessoas, workshops pequenos, mas que a gente trabalhou muitas vezes, com muitas pessoas diferentes. Então, assim, tem toda foi todo um trabalho realizado, e se eu contar hoje a data, tem por volta de 10 anos já esse trabalho. Não é um trabalho assim de 1, 2 anos, não, é um trabalho longo, né? Mas todos os trabalhos que a gente fez individualmente com tantas pessoas, com executivos, né? Com profissionais, com empreendedores, com donos de empresa, tem assim um trabalho. Eu acho que seria legal a gente contar um pouquinho para quem não nos conhece, né? Para quem nos conhece, a gente pede essa permissão de lembrar essa trajetória, né? Antes da gente trazer esse tema que a gente vai fazer, para a gente também mostrar para vocês por que a gente está aqui, né? Que a gente não está aqui, assim, trazendo algo de 6 meses atrás, não. Tem 10 anos de experiência só com o Pode Prosperar, né? Só com Prosperar, fora a experiência de vida, porque, como nós dissemos, a gente já passou dos 5, então aqui tem uma caminhada muito grande profissional também. Você gostaria de começar? Contar um pouquinho? Então, eu vejo que a minha trajetória também está ligada já lá atrás, tanto empresarial como de empreendedorismo, etc., e foi por isso que eu acabei indo para o estudo da filosofia sistêmica, né? Inicialmente na parte organizacional. E na organização, uma das coisas mais visadas pelo empreendedor, pelas organizações, é o lucro, né? Porque não há como se ter prosperidade e não há como se ter vida numa organização sem o lucro, sem os resultados. Então, quando há desequilíbrio nos resultados, busca-se ajuda. E hoje é importante saber, né, que hoje nós temos ajuda sistêmica nos negócios, porque antes a gente tinha mais a consultoria tradicional, e hoje já tem vindo, né, já há alguns anos. Então, inicialmente foi aí que eu comecei a minha trajetória, já está fazendo 10 anos também, fora aí antes a parte cognitiva, trabalhando com lideranças, e normalmente vem esses temas com muita frequência, porque, como falei, é recorrente o objetivo, tanto do profissional, do gestor, quanto da empresa, né? Então, essa é uma das coisas que mais também tem até me atraído para estudar. Daí, a Darlene falou que a gente está já há algum tempo trabalhando com isso e continua estudando, porque não é possível parar de estudar em nenhuma área hoje mais, né? E nessa área, por se tratar de pessoas, de seres humanos
mais urgente ainda que a gente não pare. Então, hoje mesmo escutei uma aula, e daí trouxe até há pouco que nós estávamos nos preparando aqui uma frase que eu ouvi, que eu tenho usado muito ultimamente, né? Que não, nada substitui a ação, uma constelação não substitui a ação, um exercício sistêmico não substitui a ação, Uma terapia não terapia substitui. não substitui a ação, né? Um conhecimento, né? Conhecimento, nada substitui a Em ação. prático. E às vezes há, né, essa ilusão de que algo milagroso vai acontecer, eu vou lá, constelo alguma coisa, agora eu estou fazendo terapia, então parece que está tudo resolvido na minha vida, né? Não é assim. Nós precisamos levar o que a gente conhece, o que a gente adquire, o novo olhar da constelação ou do exercício sistêmico para a ação, porque aí sim eu vou fazer mudanças e eu vou poder fazer diferente. Então, a trajetória tem sido muito nesse sentido, de ajudar, né, empreendedores, líderes, profissionais, principalmente, mas pessoas em geral que às vezes chegam para nós também, famílias, etc., que têm esse tema específico, onde pega, muito pega no dinheiro, né? E também se cria uma ilusão de que prosperidade é só dinheiro. Daí a gente vai falar um pouquinho depois, né, da Led. Da Led vai falar um pouco, então, da trajetória dela aí. Eu te ouvindo, assim, eu também, eu fiquei só em organizações, eu fiquei mais ou menos dos 18 aos 48, então dá 30 anos, né? É isso, né? Em organizações. Fiz caminhadas também desde iniciar, né, pelas partes administrativas até a parte da diretoria, que foi a última ação que eu tinha como cargo dentro de uma organização. E muito ajudando, agora eu falo, ajudando, contribuindo a organização a prosperar. Como que contribui, né, uma organização a prosperar? Quando nós entregamos o nosso melhor, quando nós entregamos as melhorias que são necessárias, quando nós realmente colocamos energia positiva de ação. Oi, Cris, seja muito bem-vinda. Então, colocando toda essa questão, a gente ajuda, contribui uma organização a prosperar. E eu fui assim até os 48, e daí, aos 48, eu trabalhava com muitos executivos, mas é uma quantidade, gente, grande. Eu vou falar num número baixo de 1.000 pessoas, mas é mais. Porque eu trabalhei por vários anos com muitas turmas em algumas organizações, mas em especial numa organização muito grande da telecomunicações. Ela nem tem mais o nome que ela tem hoje, ela já foi hibridizada, né, já mudou, mas assim, todas as semanas eu estava com muitos executivos, desde do nível de líderes até o nível de diretores e poucos níveis de presidente, muito poucos, mas líderes até nível de diretores, gerentes, supervisores, estava tudo lá. Então eu trabalhei muito com esses indivíduos e chegou um momento que eu pensei, agora chega da organização, e eu quero trabalhar do outro lado, que é o lado do indivíduo humano, não o indivíduo dentro da organização, esse indivíduo humano que é pai, que é esposa, que é filho, que tem suas questões, né, como humano, e aí eu entrei para a área de terapia, na qual, de atuação, hoje já conta 10 anos, como atuação. E aí eu fiz muitos workshops, porque realmente as pessoas vinham com esse pedido da prosperidade e sempre com esse olhar, sim, do dinheiro, né? E aí nós víamos que muitas coisas que seguravam, que bloqueavam, não necessariamente estavam só relacionadas ao dito de dinheiro, né? E, na verdade, ele era uma metáfora na vida das pessoas, que tinha que ser revista, né? Então, é isso, né? De uma forma, né, sintetizada, é isso. Continuo, né, fazendo esse trabalho no nível terapêutico, e aí foi quando o ano passado a Ciri e eu, né, pensamos, por que a gente não faz isso de forma online? Porque toda vez que nós fazíamos de forma presencial, tinha toda aquela energia, né, de montar grupo,
de ter um local físico, das pessoas saírem de casa, de se dedicarem para ficarem conosco 3 horas numa noite. E nós, então, pensamos em fazer isso de forma online, poderiam ficar com a gente mais horas, né? E mais vezes, de dia, de tarde, à noite, né? Não só num determinado período. E aí construímos o Libere Seu Direito de Prosperar, que começou o ano passado, em julho, se eu não estou enganada, e já tivemos as nossas primeiras turmas, e depois tivemos uma ação, né, de vendas de presente de Natal em dezembro, e agora resolvemos trabalhar com o podcast para que vocês conheçam mais a gente, e quem tiver interesse entra no curso, que, né, se servir, se ajudar, se perceber que isso pode contribuir, mas a gente vai sempre lembrar, gente, é contribuir com uma visão, com uma consciência, com um olhar, com uma aprendizagem, com uma mudança de crença. Não vão para o nosso curso com a ilusão de que, vou fazer um curso e estou milionária, porque nós não vamos vender isso, não é a nossa ideia. E aí tem outras pessoas que vendem isso, fiquem à vontade para consumir, né? E se ficarem milionários, passem para nós também o link do curso, que aí a gente vai fazer também, né, Cida? Com certeza. Então, e o tema, vamos dizer assim, macro, que a gente elegeu para o Pode Prosperar, é o que te impede, né, de prosperar, para que a gente se questione em todas essas temas que a gente vai trazer um tema por podcast, mas o tema macro é o que te impede de prosperar, né? E nós temos eu diria assim que é um lado positivo e muito importante, é que olhamos para isso de forma sistêmica, né? E o que é, eu acho que é importante aqui, né, Darlene, a gente falar um pouquinho do que é o olhar sistêmico e baseado em que leis naturais que a gente pode esclarecer que é o olhar sistêmico, porque muitas pessoas que vão nos ouvir, que vão nos assistir, não sabem, né? Você quer falar das leis? O que é que eu fale? Pode falar. Então, uma das coisas que eu acho bem bacana quando a gente fala de forma sistêmica é pensar de forma maior, mais ampla. E para isso eu preciso fazer uma contextualização, eu preciso olhar, né, o todo, não posso olhar um ponto só. Se olhar um ponto só não é sistêmico. O sistêmico olha para um sistema, para tudo que está envolvido naquele sistema, né? Então, se a gente fala, por exemplo, o sistema familiar, a contextualização é compreender todos os membros que fazem parte dessa família, da qual eu faço parte, e compreender também o que está acontecendo nessas relações. E aí as leis que são permeadas em todos os sistemas familiares são as leis da hierarquia, na qual aquele que chegou antes, aquele que veio primeiro, ele abre espaço para os próximos. E esse espaço a gente vai chamar um espaço de conhecimento, de informação, porque ele aprende e ele passa informação para frente. O outro aprende e passa informação. Essa informação vai sempre mudando, ela vai sempre podendo ser refinada, né? Sempre podendo ficar mais prática, mais facilitada, né? Não melhorada até, a gente pode dizer. Então, existe um reconhecimento. Aperfeiçoada, né? Aperfeiçoada, isso, aperfeiçoada, né? Mais ou menos, né? Há muito tempo atrás, né, os nossos pais aprenderam a datilografar. Hoje, os nossos filhos vão trabalhar com a inteligência artificial. É isso. Né? Então, assim, para chegar na inteligência artificial, alguém precisou lá atrás aprender a datilografia, né? Então, assim, vamos aperfeiçoando, facilitando, e vai ficando mais possível para as próximas gerações. Esta hierarquia, ela precisa de um reconhecimento, ela precisa de que a gente concorde que é assim, né? Não era tão bom naquela época, para aquela época era interessante, era necessário. Hoje já é diferente. Então, quando eu reconheço, eu estou colocando uma lei natural em ordem. Não estou
colocando em desordem. E quando eu reconheço isso, eu dou pertencimento. O que é dar pertencimento? Eu dou lugar para cada um que faz parte desse sistema, cada um que fez algo para contribuir para que esse sistema existisse, cada um que fez algo para que essa informação chegasse para mim e que eu pudesse, né, contribuir agora para os próximos para ficar mais fácil, para ficar mais... Qual foi a palavra que você usou? Aperfeiçoada. Aperfeiçoada, de maneira mais aperfeiçoada, né? Então, eu reconheço isso. E a terceira lei é a lei do equilíbrio, né? Então, eu recebo essa informação, eu recebo esse conhecimento, eu recebo essa aprendizagem desse sistema, de cada um que faz parte, e eu tomo, né, aquilo, coisas que são úteis para levar lá para frente, eu levo, aperfeiçoo, coisas que não são, eu agradeço e deixo, mas eu tomo, porque tudo faz parte. Até para que eu possa aperfeiçoar, eu tenho que olhar aquilo que não deu certo. E daí eu posso fazer uma melhoria. Então, essas 3 leis, né, permeiam o sistema. Numa organização, elas não são diferentes, né? Eu vou deixar você falar dessas 3 leis pelo ponto de vista das organizações, né? Sim, nas organizações existem os mesmos princípios, né? Como a Darlene falou, só que vista de uma forma, às vezes, diferente. Então, por exemplo, chega alguém para começar um trabalho hoje, né? Aí olhando para a hierarquia, e essa pessoa, de repente, começa a desfazer de alguém que esteve ali antes dela e fez uma série de tarefas ou de processos, né? Utilizou-se de planilhas, etc. E essa pessoa que chega, ela começa a olhar para aquilo com um olhar crítico e desfazer de tudo isso que veio antes dela. Então, eu estou ali desequilibrando, eu estou deixando com que a hierarquia, né, de quem veio antes, não estou reconhecendo o trabalho que foi feito antes. E outra também, eu só estou aqui porque aquela pessoa saiu, aquela pessoa deixou aquele espaço para mim. Então, tem essas questões do você reconhecer que você só está ali por isso e ainda agradecer por tudo aquilo que o outro caminhou e você vai poder dar continuidade. Você vai fazer suas melhorias, seus aperfeiçoamentos, você vai implementar os processos, etc. Porém, jamais poderia fazer se não tivesse alguém que tivesse vindo antes, trilhado um caminho mais árduo, normalmente mais árduo, né? Aí o pertencimento, né? Você saber que essa pessoa que saiu também continua pertencendo, né? Se você negar, vamos dizer que essa pessoa saiu numa circunstância um pouco constrangedora, aconteceu um fato, alguma coisa, sei lá. E aí não se fala mais naquela pessoa. Não, nem toca o nome porque se lembra desse fato, etc. Você exclui. Então, isso gera também um desequilíbrio ali. Muitas vezes, a pessoa que entra no lugar repete o padrão. Por quê? Porque houve uma exclusão. Então, isso acontece muito parecido com o que acontece no sistema familiar, né? Então, aí entra o pertencimento. Depois, falando do equilíbrio do dar e receber, né? Do dar e tomar, a pessoa trabalha ali e ela despende um esforço, se empenha, etc., e não se sente reconhecida na parte financeira ou também na parte de reconhecimento mesmo, de alguém chegar e dizer, nossa, que trabalho legal que você fez, como você implantou esse processo aqui, está dando certo. Então, reconhecimento em vários... Então, existe esse equilíbrio. Se não existe, também vai causar, né, um desequilíbrio ali e pode causar, inclusive, muitos prejuízos para o negócio. Por quê? Porque não se respeitou essas leis. Então, bem assim, resumidamente, né, para entender como funciona essas leis numa organização. Então, essas leis, que são as leis sistêmicas das relações,
né? Então, nós estávamos falando, para que vocês entendam quando a gente fala que nós olhamos a prosperidade de forma sistêmica, é porque nós olhamos de forma integrada e sistêmica, nós olhamos tudo que faz parte dessa prosperidade, né? A prosperidade é só dinheiro? Não, não é. É dinheiro, é saúde, é relacionamento, é uma série, é bem-estar, é satisfação, é uma série de elementos que chamamos de prosperidade, né? E claro que tem pessoas que dão prioridade para uma área e outras para outra. Isso, inclusive, tem estudos, né, da psicologia que já mostram isso, e nós sabemos. Mas, independente disso, se uma dessas áreas não estiver em harmonia também, vamos chamar assim, né, em harmonia, a gente sente que tem algo que está incomodando. Então, assim, às vezes eu tenho bastante dinheiro, tenho um trabalho que eu realmente trabalho, ganho dinheiro, sou feliz nesse trabalho, mas meu corpo está acabado. Não é próspero. Temos que dar uma relações. Ou então as relações, isso com os executivos eu via muito isso, né? Executivos que trabalhavam muito, mas não podiam estar com as suas famílias. Era uma escolha, às vezes meio inconsciente, às vezes nem percebe que está escolhendo isso, não tem consciência disso, porque coloca outras coisas que são tão importantes na frente e esquece. Mas nós somos um todo, né? Porque poderia, então, escolher só trabalhar e não ter família, né? É uma escolha. Mas se eu também escolhi ter família, esposa, né? E também, às vezes, acontecia do outro lado, né? Das profissionais, né? Que escolhiam. Eu trabalhei com uma profissional muitos anos no trabalho individual, que a grande dificuldade dela era ser mãe. Ela era mãe. E ela só olhava para a carreira, só olhava para o trabalho, ela não conseguia ir para casa e ser mãe. Então, nós fizemos todo um trabalho. Então, assim, tem questões da prosperidade, como, né, a Cida disse. Isso não é a prosperidade integrada. A prosperidade integrada vai olhar para esse aspecto todo. Também, se eu só fico em casa, curtindo a minha piscina, estou escutando aqui o pessoal da piscina aqui do lado, curtindo a piscina, mas também não trabalho, também não gero nenhum tipo de troca, de serviço, talvez eu também não sou próspera, entende? Então, assim, tem muitas coisas para a gente integrar e olhar, né? E é um desafio, todo mundo tem uma parte dessa para olhar, né? Embora grande parte pense só na questão do dinheiro, né? Nessa questão da energia da troca. Então, o Pode Prosperar, ele vai trazer temas que vão abrir mesmo essa conversa para um olhar sistêmico. Vamos contextualizar, vamos trazer perguntas, reflexões, como diz uma amiga nossa, provocações, né? Né, querida Carol? Para que a gente possa ajudar vocês também, né? A chegarem na prosperidade. Nós também, porque nós também passamos por isso, né? Todos nós a chegarmos na consciência de prosperidade. Eu vou chamar isso de consciência. Na consciência, né? Quando eu estiver nessa consciência, daí eu não vou nem precisar mais ficar falando disso, né? Porque eu já estou. E essa consciência é importante também, né? Que ela é ampliada, né? Porque hoje eu posso ter um grau de consciência e eu posso ir ampliando essa consciência. Então, por mais que eu possa achar que eu tenho consciência, amanhã eu descubro algo, eu olho para algo no meu sistema, por exemplo, ou na minha vida em geral, que eu acho que aqui eu posso melhorar nisso, ou eu posso estar tendo essa questão que me impede de ter uma prosperidade mais integral por causa disso. Então, eu amplio a minha consciência. Então, eu posso ampliar minha consciência até o dia do último suspiro, né? Eu tenho um desenho, eu já vou te trazer a palavra para a gente falar de Kniss, mas eu tenho um desenho que eu fazia geralmente quando tinha as aulas presenciais, que era um quadradinho. Eu desenhava um quadradinho. Essa aqui, vamos dizer que é a minha consciência de agora e é confortável. Daí eu colocava um quadradinho um pouquinho maior e todo aquele espaço em branco que ficava entre um quadradinho e outro era o que eu estava alcançando. Quando eu alcançava o maior, então ele era pequenininho, ficou maior. Daí eu fazia maior ainda. Daí eu tinha aquele espaço em branco para também. Então, ele era ilimitado,
né? Esse trabalho de consciência, ele pode ser ilimitado, mas eu vou fazendo passo a passo. Isso é a ação que você fala. Sim. Porque não adianta eu já querer estar numa consciência onde que tudo flui, é tudo tranquilo para mim, não tem nenhuma preocupação, só tem harmonia, paz. Mas eu não fiz os primeiros trabalhos, então eu vou de passo a passo. E cada um está num tamanho do quadrado. Eu não sei qual é. E está tudo certo. Se tiver um certo e errado, o convite se eu não quero sair do quadrado, talvez, né? Se tiver um certo e errado, assim, o convite por que não sair do quadrado? Por que não aumentar um pouquinho mais? Mas também é uma escolha, né? Ficar naquele quadrado. Tá tudo certo, né? Mas isso seria se tiver certo e errado, não tem, mas assim, vamos mudar o tamanho do seu quadrado. Porque Sim. Daí, talvez, quando você mudar, você sai de algumas coisas, como duas coisas que a gente tem muito comum: vitimismo, que é a queixa, né? De que está tudo errado e não, né? E eu sou vítima, né? E essa inação de que eu não consigo fazer nada porque, né? A culpa é do outro, né? Vitimismo Sim. E culpa, né? Então, acho que isso traz muito o tema da crença, né? Que é o que a gente vai trazer hoje, né? Que quando eu faço essa mudança da crença, eu posso ampliar essa consciência. E aí eu vou te dar a palavra para você puxar aí esse tema tão bom que é as crenças, né? Isso. Quando a gente fala de crenças, aí o que nós trazemos para hoje o que me impede de prosperar? Muitas crenças que eu tenho hoje me impedem de prosperar. De onde vêm essas crenças? Muitas delas vêm exatamente do nosso primeiro setênio, ou seja, dos 0 aos 7 anos. Quando eu digo 0, pode estar lá na minha concepção. Né? Pode estar lá na minha concepção. Pode estar lá no momento que meu pai e minha mãe decidiram me gerar. Por quê? Porque ali existe uma relação, e existe um momento, e existe uma decisão. Como foi tomada uma decisão, foi um impulso, tudo isso vai fazer, vai ter consequências nos meus, vamos dizer, nesse meu primeiro setênio, que é o que a gente está se propondo a olhar aqui, né? Então, quais crenças que eu tenho sobre prosperidade, sobre ter dinheiro, sobre não ter dinheiro, sobre ter recursos em geral, né, dentro de casa, ter comida ou ter fome, quais todas as crenças que eu fui ao longo desse período armazenando, absorvendo, interiorizando, que podem me impedir hoje de ter prosperidade plena. Outro dia eu ouvi um relato de uma pessoa dessa primeira fase, que ela realmente, de 0 a 7 anos, ela é muito intensa na gente, e ela dizendo que ela, durante muito tempo, ela sofreu com a sensação de que ela não era merecedora de ter uma coisa boa, porque ela veio de uma família com muitos irmãos, e ela recebia sempre o que sobrava, porque talvez aquela família tinha muitos irmãos e tinha menos recursos. Não é que ela não tivesse brinquedo, não é que ela não tivesse roupa, não é que ela não tivesse calçado. Ela tinha, mas ela antes passava por anteriores, né? E quando chegava para ela, não era o novo. E eu escutei isso, e sabe que isso, falando, nossa, isso às vezes é tão comum que a gente não percebe, porque assim, tem irmãos pertinho, né? Cresceu, já passa para o outro, né? Menorzinho. E às vezes não é nem de irmão, é de doação da família mesmo. Eu conheço famílias que vão doando. Coisa boa, às vezes, né? Que a gente nem percebe. Mas o olhar dessa pessoa foi o olhar dela. O olhar que ela não tinha esse merecimento. Talvez a mãe e o pai não estivessem olhando dessa forma. Talvez a mãe e o pai estavam olhando, ai, que bom, tem aqui uma calça boa, ai, que bom, um sapato bom, ai, que bom, que coube no outro, olha só, essa roupa é tão boa, dá para usar, ai, era tão bonito no outro, vou também permitir. Os olhares são diferentes.
né? E se a gente olha de forma sistêmica, é como um filme, né? Quando a gente olha um filme de forma sistêmica, o cineasta, ele vai mostrar diferentes pontos de vista e diferentes situações para que a gente entenda o contexto, né? Vai olhar para a mãe, vai olhar para o pai, vai olhar para os irmãos, e isso é muito bacana quando a gente até se exercita a fazer esse olhar, né? Porque pelo ponto de vista de um, fica limitado. E aí eu trago essa crença de que eu não sou merecedor. E aí, quando eu chego nessa vida adulta, eu preciso olhar realmente, entender esse contexto de forma sistêmica, não é, Cida? Para que eu possa desfazer, não tem nada a ver com eu não ser merecedor. E aí, talvez, é o meu momento de olhar para mim e ir lá na loja comprar minha roupa bonita, né? E se alguém vai me dar uma roupa, eu posso dizer obrigado, mas eu posso não usar, eu posso dar esse direito para mim. Mas a partir desse olhar, porque o que muda é o olhar quando eu mudo aquilo que eu acredito. Porque nada tem a ver com o outro, né? O meu pai ou a minha mãe nunca me deram uma roupa nova, porque eu sempre tinha que usar dos meus irmãos. O meu pai e a minha mãe fizeram aquilo que era possível e até, às vezes, tradição na época. Mas não tem a ver com eles, ou seja, não tem a ver com o outro, tem a ver como eu percebi aquilo que foi feito naquela situação. Então, e muitas vezes nós temos consciência disso, como a Darleden comentou da cliente, mas muitas vezes nós não temos consciência e não lembramos desta memória. Vamos precisar exercitar, lembrar de uma memória como essa para poder trazer, né, o olhar, trazer à tona e poder dar um novo significado. E aí sim fazer isso que a Darlene comentou, de ir lá comprar uma roupa nova, me dar, me sentir merecedor daquela roupa nova. Então, existem todas essas nuances. Eu posso lembrar, posso saber, posso também achar que foi só isso que me impediu de ser merecedora, mas às vezes tem mais questões ali, né? A questão de ver, como eu já comentei até com a própria Darlene, com outras pessoas, até no nosso curso, que eu tive uma memória muito forte de ver meu pai num comércio com uma caixa registradora vazia, né, de abrir, e eu, pequena, ver a cara dele olhando para aquilo. Então, eu tive uma percepção, mas eu não sei se o rosto dele realmente traduziu o momento dele. Para mim, que traduziu. Mas pode ser que para ele, não, ele já sabia o que ia acontecer a partir dali. É muito interessante. Eu que me impressionei, me impactou Sim. ver ele ali, olhando para aquilo, né? E a minha consciência do 0 ao 7, ela está em desenvolvimento. Minha consciência vai se desenvolver a vida inteira, mas o meu olhar do 0 ao 7, ele tem muita limitação. Porque eu aprendo a partir do que o outro fala, do que o outro fala, do que o outro conta. O mundo é visto a partir dos óculos do outro. Não é na minha, os óculos não estão em mim, os óculos estão no outro. E o outro olha para mim com seus óculos e me diz, olha, o mundo é assim. Né? Quando eu coloco os meus óculos, eu vejo diferente. Eu falo, não, mas o meu mundo não é assim. E aí eu entro até em conflito, né? Porque eu fui ensinada de que o mundo era assim. Não, na verdade, era a percepção daqueles que usavam aquele óculos daquela época, né? Na sua questão. Você traz esse exemplo, e foi muito interessante que a minha memória me levou para uma situação muito semelhante nessa caixa registradora, que era na casa dos meus avós, que eu passava as férias, e meu avô tinha um comércio, então eu cuidava do caixa. Eu era o caixa na época das férias, eu amava fazer isso. E eu já peguei o caixa vazio, e eu não tinha essa sensação. Interessante. Você fez minha mente foi lá e falou, engraçado, eu não tenho essa sensação. Eu vou ter outras memórias, né? Vou ter outras questões, né? E cada um de nós pega isso mesmo, né? Talvez porque eu não tenha tido essa conexão quando esse caixa estava vazio, talvez meu avô estivesse tranquilo, talvez ele tivesse tirado todo o dinheiro, estava na época, era tarde, ia começar
um novo dia, sei lá, né, um novo período de trabalho, então tirava o dinheiro, ia receber, não sei. Mas essas crenças do 0 ao 7, elas são muito construídas de uma forma bastante ilusória, né? Tudo que nós vemos, nós acreditamos que é exatamente daquele jeito, né? Uma das coisas que me chama atenção também, que muitos relatos falam disso, assim, quando a família senta à mesa, né, da refeição, às vezes começa a se falar em problemas, em trabalhos, que é natural, né? Às vezes é o único momento que a família se reúne ali, principalmente durante a semana, né, que o tempo é curto, às vezes é o único momento, e às vezes o único momento até é o final de semana. E aí começa a se falar das questões, dos problemas, etc. A criança que está ali acompanhando tudo aquilo, ela fica só captando, ela é uma esponjinha, né? Ela é uma esponjinha, então ela fica captando tudo aquilo. E o olhar que ela tem para tudo isso, a forma como ela interpreta tudo isso, né? Então, são situações assim que nas crenças que a gente vai absorvendo, e do 0 ao 7, eu percebo que poucas pessoas que a gente atende, elas têm isso numa memória, assim, clara, fresca. Uhum. Normalmente, ou vem na constelação, ou vem na regressão. Se não me engano, acho que foi numa regressão que eu mesma tive, quando eu tive a sensação da preocupação que o meu pai tinha quando eu nasci. Aliás, antes de eu nascer, ele tinha uma preocupação, porque eu fui a última e eu nasci depois de 10 anos. Então, assim, já tem os filhos todos criados. Barará. Quando eu nasci, foi uma surpresa, né? Então, quando a minha mãe descobriu que estava grávida, minha mãe achava até que não ia engravidar mais. Então, veio a preocupação. E aí, na regressão, eu tive a sensação da preocupação dele, como eu vou dar conta, né? E depois, na continuidade mesmo dessa regressão, eu tive a outra sensação, que é quando ele me pegou no colo, é como se ele se conectasse comigo e ele tivesse a sensação que ele ia dar um jeito. Então, assim, só que, veja, quando a criança sente essa preocupação, ela capta aquele sentimento, ali não precisa falar nada, porque é só um sentimento, e a criança capta, e no outro momento, então, tem um lapso de tempo aí. O quanto ficou impregnado mais aquele primeiro sentimento e o segundo sentimento. Eu percebi que na regressão, o primeiro ficou muito impregnado, e que só se dissipou quando eu tive a memória do segundo momento, que foi de se conectar e ele sentir que ele ia dar conta. Perfeito isso. Isso não é uma regra, não é matemático, não é lógico, nada disso. Eu trabalho muito com terapia para liberação de emoções. E ao trabalhar isso, tem um caminhar que é parecido com o das regressões também, né? Mas não é com regressões. Tem um caminhar que a gente vai fazendo buscas para chegar nesse lugar, né? Que é essa crença original. Nem sempre a gente chega no primeiro momento, mas a gente vai fazendo essa busca. E quando a gente chega nesse momento, e a gente enxerga que, daí contextualiza, né? Como você acabou de contextualizar, a gente enxerga o contexto do cenário todo, e aí relaxa, porque a gente vê que a gente realmente não contextualizou, porque não sabia contextualizar. Imagina um recém-nascido, um embrião de vida que está nascendo ali só com percepções, né? Que para quem às vezes fica muito na matéria tem um pouco de dificuldade de entender, mas sim, tem uma consciência ali já, né? Momento em que houve a fecundação, a consciência está ali, né? Então já teve uma memória ali e que entendeu as coisas pelo seu viés, né? Daí, a hora que você desfaz essa crença, você pode até voltar lá e dizer, nossa, sim, uau, tantos filhos, e agora eu, olá, né? Vocês estavam aí já pensando em se aposentar, e eu chego aqui e vejo a força de vocês, né?
que deram conta, porque quando me pegaram no colo, né, aquele ser humano tão pequenininho, aí veio a minha força, veio a força da mãe, veio a força do pai, disse, não, vamos lá que a gente vai fazer essa menina. E muitas vezes, eu não sei se isso aconteceu com você, mas muitas vezes você talvez teve que dar conta sozinha, assim, do tipo, pode deixar que eu dou conta, pode deixar que eu vou atrás, eu não vou dar trabalho, não sei se isso aconteceu. Fiquem tranquilos, eu não vim para dar trabalho, né? Eu perco, às vezes, até a oportunidade de ter a experiência que o outro teve, né? O irmão menor, o irmão maior agora, né? Que teve antes, porque eu já venho meio assim, ó, fiquem tranquilos, né? Não vou dar trabalho, eu dou conta. Não sei se contigo aconteceu isso, É né? isso. E daí, na ressignificação no segundo momento que eu falei, exatamente isso. Daí veio que, não, isso foi só daquele momento, só que eu peguei aquele primeiro momento e trouxe para a minha vida e fiz muitas coisas, como você falou, tipo, não vou dar trabalho, mesmo que eu faça alguma coisa, eu não vou nem falar, porque eu vou ter que resolver sozinha, para não dar trabalho, para não decepcionar e não frustrar. E isso tem um peso, uma carga emocional muito grande, e quando vou trazer um pouquinho assim, pode prosperar, né? Então, assim, por que eu, às vezes, ralo mais, trabalho mais, demora mais, tenho que me colocar mais, mais, como é que é falar a palavra? Mais esforçado, tenho Mais que me esforço. esforçar por causa dessa crença inicial. Ah, tá, mas como é que eu fiz? Só fui saber isso com 30 anos. Tudo bem. Nada, fui saber isso faz 10 anos. Estou tentando facilitar a vida dos outros, Eu Cida. fiquei 50 anos nessa crença. Mas agora não precisa mais levar tanto. A gente já apanhou para poder facilitar para os mais jovens. Essa é a ideia. Os mais jovens agora são beneficiados. Eu não preciso chegar agora aos 50 para entender isso. Com 20 e poucos eu já vou entender. Com 30 eu já vou entender, já vou parar. Opa, vamos olhar diferente, né? Exato. Eu quero trazer também uma coisa interessante, você falou dessa crença, ele tem o lado da crença que ela traz o peso, né, e traz a força, né, que tira a força e traz a força, né. A lenda conta, porque eu realmente não tenho essa memória, mas eu tenho a lenda que conta que quando eu vim ao mundo, que eu nasci mesmo, né, que veio o nascimento, que meu pai me pegou pela primeira vez, tinha uma lua cheia muito grande, muito forte, muito linda no céu. E eu nasci por volta da meia-noite. E daí diz que ele pegou o bumbumzinho e colocou na lua e disse assim, ó, para que você tenha muita prosperidade, né? E essa é uma lenda que foi contada. Minha mãe contava, minha mãe contava, minha mãe contava. Não, meu pai não contava, mas a minha mãe contava. Então, essa é, por outro lado, uma crença positiva, né? Então, quando eu passo por perrengues, né? Vem um perrengue aí, eu tive alguns perrengues na vida, e assim, uma vida que eu tenho 40 anos trabalhando, claro que eu já fui demitida, claro que eu já tive empresas que fecharam, claro que eu já tive que mudar de cargo, claro que eu já tive dificuldade nas empresas onde tinha que me flexibilizar, tive que aprender outras coisas, claro que eu já passei por um monte de coisa, né? Mas daí eu puxava a crença positiva, né? Então eu lembrava, não, mas eu nasci e eu fui abençoada para prosperar. Então, tudo bem que o perrengue está aqui, mas eu vou sair dessa. Né? Então, também tem esse lado positivo, que a gente vai dar força para coisas, tem coisas que dão força, né? Então, e aí eu posso eu posso aprender a tirar o peso emocional daquilo que tira a força minha, que me rouba a minha energia, e colocar toda essa bagagem da força emocional que me dá outra crença. E aí fica um caminho da prosperidade, né? Sim. Então, a gente tem 10 minutinhos, a gente queria propor um exercício para fazer com essa criança lá do 0 ao 7, né? Que tal? Fazer um exercício. Sim, esse é um tema que essa criança. vamos. E esse é um tema que a gente pode depois até aprofundar, sabe, Cida? Porque Sim. A gente hoje pegou uma criança de recém-nascida, de concepção recém-nascida, 0 anos, a gente nem pegou criança de 1 ano, de 2, de 7, quando está indo para a escola. A gente não pegou. Então, assim, é um tema que dá para realmente
trabalhar mais, não vamos deixar passar assim tão rápido, porque essa fase ela é muito crucial. Muito. E essa fase ela vai verdade, contar muito da nossa prosperidade. Eu diria que, sei lá, 80% das nossas crenças foram geradas ali, né, nessa fase. E é uma fase, imagina, 7 anos, né? 365 dias vivendo por 7 anos, né? Então, assim, por 7 vezes, né? Tem muito evento, muita informação, e não é só a informação que eu, né, como criança, vivo na experiência, mas de todo o sistema, dessa mãe, desse pai, dessa tia, desse tio, dessa avó, desse irmão, é bem amplo. Então, assim, só para deixar vocês que estão nos escutando, não vamos reduzir também, assim, como se fosse assim tão simples, né? A gente trouxe um exemplo e a gente pode depois, com certeza, aprofundar, né? Agora, falando nisso, eu lembrei da positiva, que como eu nasci no dia de Reis, todo aniversário meu, mesmo que não tivesse nada, à noite já era garantido, né? Aqui em Santa Catarina isso é bem forte, de que iam passar na minha casa para cantar reiada. Ai, então, que legal! Vinha violeiro, Eu nunca vi isso. vinha tudo que é tradição aí da reiada, né? É lindo, eu nunca vi pessoalmente, é muito lindo. Sim. Então era bem engraçado isso, porque não tinha problema não ter festa de aniversário, porque de noite sempre passava aquela cantoria toda na minha casa. Então, isso foi bom. Pra ver que é por isso que você é alegre. Eu sempre fui muito ligada na música. E é alegre, né? Traz uma alegria, né? Então isso tu vê, agora eu lembrei assim desse fato e veio de forma bem espontânea essa lembrança, essa memória, né? Então é assim, quando você começa a pensar nisso, nas crenças, você começa a trazer essas memórias, elas vêm naturalmente, você não precisa fazer esforço nenhum. Às vezes a gente pensa que precisa se esforçar. Nossa, memória é algo, eu percebo, né? Pessoas às vezes puxando pela memória, parece não que lembro de nada, não lembro nada da minha infância. Precisa ter um esforço. Não, vai vir naturalmente. Também não precisa fazer esse esforço, porque vai vir, e não necessariamente vai vir, às vezes, no momento que você quer que venha, ou no momento até de um exercício, né? Não necessariamente naquele momento. Depois, quando menos você espera, vem uma memória dessa. E quanto mais a carga emocional é abrandada, você tira aquela carga emocional daquela memória, você abre espaço para abrir a memória que vai te trazer força. Porque aquela memória está com a força dela está na carga emocional que está te trazendo sofrimento. Você liberou, tirou aquela carga emocional, ela fica como um evento da sua vida e abre espaço para outros, como você abriu agora da História dos Reis. Sim. Qual exercício que então você propõe para quem estiver vendo a gente? Então, é de olhar mesmo para essa criança e sentir o que ela te traz, o que ela te fala, né? Como ela, às vezes, ela pode estar ali clamando. Então, vou fazer um exercício bem, bem simples, que você também pode repetir isso quantas vezes você quiser. Eu posso ajudar, eventualmente, com alguma imagem, né? Que eu tenho aqueles bonequinhos, Legal. né? Então, assim, a imagem da criança, né? Daí a imagem da mãe, talvez, né? O maiorzinho, a imagem do pai. A gente pode talvez usar isso aqui. Vamos lá, eu vou seguir aqui teu raciocínio. Eu pensei mais o adulto, né? Eu, adulto. Eu, adulto. Não vou nem envolver pai e mãe por enquanto. Tá, então, ó, eu grandão, que eu adulto, Isso. e eu criança, de 0 a 7 anos. Dependendo da pessoa, às vezes é fácil fechar os olhos e imaginar. Outras pessoas preferem estar de olhos abertos. Depende. Isso não é uma regra, isso é algo, sinta aí em você, no seu coração, o que é melhor para você. Experimente também, se você nunca fez, porque às vezes você precisa experimentar para ver se aquilo é melhor ou não, né? Então você pode
começar respirando as 3 respirações profundas. Procure relaxar o seu corpo, desde os pés até a sua cabeça, sentindo se existe algum local que está tenso no seu corpo. Às vezes, dependendo do momento, pode acontecer de uma tensão e relaxe, dê esse comando de relaxamento para esse local. Continue respirando. Inspira e expira com consciência do aqui e do agora. E você se vê como adulto, adulta, olhando para a sua criança. Vai vir a criança que você está precisando olhar agora. Pode vir pequenininha, 1 ano, 2 anos, até os 7. Vai vir a criança da idade que tiver que vir. Você vai olhar para a sua criança. Olhando para a sua criança, você vai fazer uma pergunta para ela. Pode ser mental. Se você puder fazer em voz alta, às vezes é possível, dependendo do local que você estiver, faça. Se não, faça mentalmente. E pergunte para ela o que faltou para você. O que lhe faltou? E aguarde que você vai receber essa resposta. Ela tem uma resposta para você. E perceba como ela fica quando ela diz o que faltou. Se ela está triste, como ela está, o corpo, né? O corpinho dela como está, a face. Olhe para ela e diga para ela: eu sinto muito por sua falta. E dependendo do que foi a falta, você pode até aprofundar, né? Às vezes teve algo que tem a ver com a mãe, tem a ver com o pai. Você pode dizer: eles nos deram, ou ele ou ela, o suficiente. Eles nos deram tudo o que estava ao alcance deles. E isso foi o suficiente para nós. E perceba, a partir do momento que você diz isso amorosamente para a sua criança, como ela recebe isso. Se ela tem, às vezes, até tem vontade, às vezes, de se aproximar de você, como ela recebe essa fala carinhosa, acolhendo essa súplica dessa falta, porque a criança que está em nós, ela fica com aquela falta ali, é como se fosse uma súplica o tempo inteiro, e ela vai buscando suprir essa falta, compensar essa falta em várias situações, inclusive muito em relacionamentos. Então, você diz para ela o que lhe faltou, agora eu adulto, posso suprir. Nós vamos preencher a sua falta. Agora eu cuido de você. Também de uma forma muito amorosa e carinhosa. Você pode até se ver junto a ela, se inclinando na altura dela, para que ela sinta que você está conectado com ela, olhando nos olhos dela. E a criança, você
se você fica na altura dela, ela vai se sentir acolhida. E você vai dizer novamente: agora eu cresci e eu posso cuidar de você. Nós vamos seguir juntas ou juntos. E essa sua falta está sendo preenchida agora. E sinta como a sua criança reage. Se é possível dar um abraço, se ela sorri, como ela sente isso. Isso é muito do sentir, você pode desenvolver isso. Por isso é importante fazer esse exercício várias vezes. E dê sua mão a ela, coloque-a no seu lado e vá caminhando com ela lentamente, conversando, dizendo para ela: essa sua falta vem de memórias, isso tudo já passou. Ficou lá na nossa infância. E agora nós seguimos em frente. Nós seguimos para a vida. E a vida é abundante. A vida tem muito a nos oferecer. E você vai conversando com ela nessa caminhada, no seu tempo, e percebendo que ela vai ficando cada vez mais alegre, que é o natural da criança. A alegria, o sorriso, a brincadeira. Daqui a pouco ela está até saltitando. E já não falta mais. Não há mais a memória da falta. E você vai voltando no seu tempo. Você pode contar de 1 a 5. Quando chegar no 5, você abre os olhos. E você está no aqui e agora. Você vai carregando a sua criança, e agora terminando o exercício, você vai carregar a sua criança para muitos momentos de abundância, de prosperidade, que você percebe que há alegria, que há, principalmente ligado à falta que ela falou para você, que ela comentou com você, essa falta você precisa lembrar durante o teu dia a dia, que falta é essa, para suprir essa falta, para que ela perceba internamente em você que não há mais falta, que só há abundância. E isso não tem mais espaço para essa memória, porque o que acontece? Essas memórias, se você reforça, ela volta. Agora, se você dissipa, mostrando para a criança que aquilo é uma memória que não existe mais, que é só a ilusão lá da infância da criança, você sai daquele papel da vítima de falta, da escassez, e traz para ela a abundância e a prosperidade. Então, é isso. Eu gosto muito desse exercício para você fazer e você depois ter essa informação, porque ela vai lhe trazer várias faltas, né? Ela vai trazendo várias faltas que ela vai estar lá, impregnada nela lá, e ela vai lembrar de te falar. E você vai suprindo essas faltas à medida que você tem oportunidades, que com certeza vão ser muitas essas oportunidades para suprir as faltas da criança. E às vezes são tão simples essas faltas, nem são complexas, né? Eu fiz o exercício, até compartilho com vocês, que foi bem interessante.
E às vezes a gente fala, né? Ah, eu tô com dificuldade de prosperidade, não sei o que lá, e a gente novamente volta a pensar só em dinheiro, né? E aí, quando a gente faz esse exercício, a gente vê que ele não tinha nem dinheiro envolvido. A falta estava falando de outra coisa. E à medida que eu fui fazendo esse exercício, foi tão curioso que imediatamente o meu filho, tem filho de 5 anos, começou a chorar, e eu quero mamãe, começou a chorar, e agora ele parou, imediatamente. Mas eu escutei alguma coisa, mas não estava ligada aqui. e a minha memória me trouxe, a minha resposta era, o que você sente falta? E a minha falta era da minha mãe. Então, assim, eu vou até aproveitar e vou trabalhar mais isso, né? Porque, assim, a minha mãe trabalhava fora, né? Ela trabalhava fora porque ela precisava, ela trabalhava fora porque era um contexto em que as mulheres trabalhavam fora, elas estavam tendo essa oportunidade maravilhosa de trabalhar fora, e por ela trabalhar fora também eles tinham uma qualidade de vida diferente, né, do que as pessoas que não trabalhavam fora, né, qualidade de vida no sentido financeiro, né, podia comprar apartamentos, essas coisas, mas para minha criança isso não fazia nenhum sentido, porque eu já tinha tudo, eu já tinha a casa, eu já tinha, né, o carro, eu já tinha, o que eu queria? Eu queria o que faz falta, não é? O que faz falta é minha mãe, porque eu não entendo que a minha mãe tem que trabalhar para eu ter a comida, a roupa, brinquedo, eu não entendo disso. São coisas totalmente. Está tudo solto ainda, não está conectada, não tem esse olhar sistêmico. Então, eu queria minha mãe. Né? Depois que você vai entendendo, daí você pode até entender, nossa, então, para mim, algumas coisas não fazem sentido, ou fazem mais sentido, por causa dessa falta. E você vai lá, como disse a Cida, limpa essa falta, corrige essa memória, corrige essa crença que estava equivocada, e eu complementaria, agradece, 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 porque essa falta te trouxe até hoje para você ser quem você foi, e às vezes até foi puxado, né? Mas aí você pode agora liberar, não precisa ser mais, não precisa continuar, né? Então, esse é o caminhar. E isso é uma degustação, Cida, eu vou falar, né? Sim. A gente não é para fazer propaganda, mas é porque é uma verdade, é uma degustação do que a gente gravou no nosso curso online, porque a gente trabalhou muitas coisas nos módulos, que são exercícios, que são práticas, que são reflexões, que são provocações, para que a gente possa realmente fazer essa caminhada madura, né? Um exercício, é um curso para pessoas que querem mesmo fazer uma mudança de consciência madura, né? E tem os aulões ainda de mais exercícios mais Práticos, profundos, né? Presenciais, para que a gente faça esses exercícios e veja, nossa, agora que eu estou vendo, caiu a ficha, agora entendi, né? Tipo, agora entendi, é por isso, né? E depois, assim, até fica aqui a nossa dica, se dá para depois a gente pensar, a gente pode depois complementar, porque para cada setênio eu tenho um olhar diferente do dinheiro, um olhar diferente da prosperidade. Com 21 anos é um olhar, com 28 é outro, com 35 é outro, com 42, com 49, 56. Cada setênio traz uma visão diferente, depois a gente pode até complementar como aula bônus, porque às vezes, dependendo da tua fase de idade, tu vai olhar de uma outra maneira. E vai ser muito bom entender isso. Né? Sim, a gratidão, bem lembrado, né? Porque muitas vezes a gente olha aquilo como uma falta, porém, muitas dessas questões, dessas faltas, dessas visões que a gente pensa que eram negativas, vamos dizer assim, né? Mas nos trouxeram até aqui e nos deram uma força para buscar várias soluções e várias e superações que, caso não tivesse aquilo, aquela falta, aquela coisa negativa, você não iria desenvolver, né? Não iria se superar, não iria buscar a solução, não teria aprendido determinadas coisas. Então, nós ganhamos recursos a partir das dores que nós vivemos, nós ganhamos recursos, mas esses recursos às vezes para a gente ganhar foi de uma forma bastante exigente.
E a consciência agora é perceber que nós já temos os recursos, que nós podemos usar esses recursos a nosso favor, que eles são agora algo positivo, né? Um saldo positivo de tudo que eu vivi, e o que eu posso fazer agora é liberar aquilo que não serve mais. Já veio até aqui, deu. Sim. Eu, por exemplo, não quero carregar mais essa falta, não preciso mais. Essa falta aí é a falta de uma percepção, né? Muito bacana esse exercício, Cida. Eu fiz, eu senti na pele. Meu filho, tadinho, sentiu também. Por nós, né? As crianças são muito sensíveis. Olha, ele está no outro lado da casa. Ele sentiu, então, assim, eu vou acolher essa falta que eu senti dando para ele. Olha só, essa próxima geração recebe uma melhoria, um aperfeiçoamento, né? Uma nova visão, né? A gente vai compreendendo e vai fazendo as mudanças, né? Nossa, que legal ter feito esse podcast, esse primeiro nosso podcast. Estou bem feliz, gratidão. Também, né? Já estava nos nossos planos aí há algum tempinho, e agora a gente fez e vamos continuar aí mês que vem. Daqui a pouco a gente divulga para vocês a data do próximo, e a partir de agora também a gente vai divulgar para que vocês possam compartilhar com seus amigos, né? Seus familiares aí, colegas, etc., para que a gente possa disseminar cada vez mais a visão de que prosperidade, né, não é algo inatingível, mas, ao mesmo tempo, também não é algo mágico e milagroso que vai acontecer de uma hora para outra. É uma ampliação de consciência. Então, vamos só lembrar, né, as pessoas que têm interesse no curso do Libere Seu Direito de Prosperar, que a gente vai deixar, a partir de amanhã já, o link ali na bio atualizado, para que vocês possam adquirir. A gente vai ficar bem feliz, né? Porque nós temos a comunidade que vai ser criada agora do Pode Prosperar, e tem também a do Libere Seu Direito de Prosperar, que é o curso. Então, são duas coisas distintas, mas muito complementares, inclusive. Então, é isso, né, Darlene? A gente agradece. Obrigada a quem esteve com a gente, obrigada aí pelo suporte, e obrigada a todo mundo que vai assistir de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, né? Sim. Em todos os lugares. Obrigada e bom proveito, né? Aproveitem essa oportunidade e compartilhem. Esse vídeo fica depois gravado no YouTube do Libere Seu Direito de Prosperar, é uma página, né, do Libere Seu Direito de Prosperar, e também eu vou colocar dentro da comunidade que a gente vai criar, né, para as pessoas poderem divulgar, né, e trabalharem, não tem custo nenhum, e isso pode ser divulgado quando quiser, né? E chegue essas possibilidades, esse exercício para muitas casas. Cida, muito obrigada. Queridos amados, muito obrigada. Uma boa noite. Vou lá dar um abraço carinhoso no meu pequenininho que estava chorando, para já curar todas as próximas gerações, a minha e as próximas, e que a gente pode, sim, prosperar, né? Obrigada. Até logo mais. Obrigada a todos e até logo mais.